A obra O Emílio, ou Da Educação, de Rousseau, de 1762, é um livro inclassificável. Ele pode ser considerado um tratado ou mesmo um ensaio, uma ficção ou até mesmo uma confissão. Para Rousseau, a educação é algo tão complexo que não se pode fazer dela uma teoria sistemática ou mesmo uma coleção de preceitos. Publicado simultaneamente com o Contrato Social, o Emílio é o seu contraponto, pois no Emílio Rousseau não busca fazer do indivíduo um cidadão, mas um ser humano. Levando em consideração a divisão brutal entre ser humano e cidadão presente na modernidade, Rousseau propõe uma antropologia do indivíduo político, seguindo as idades da vida, do latente ao adulto. Ele parte do fato da liberdade e da bondade natural, levando assim o Emílio a viver moralmente na sociedade humana. Ao contrário das teorias anteriores da educação, como a de Locke, Rousseau não considera a educação como a segunda natureza, mas como a continuação da natureza por todos os desvios possíveis e imagináveis. O problema se torna um paradoxo quase insuperável, uma vez que se trata de socializar o ser humano sem desnaturá-lo, educá-lo sem deformá-lo. A grande questão aqui é a seguinte: como elevar o ser humano à cultura sem sair da natureza? Para responder essa pergunta, Rousseau propõe retirar a educação das mãos dos educadores, tomando por norma última a própria natureza. Falarei agora sobre 3 pontos presentes na obra O Emílio, de Rousseau. O primeiro ponto é acerca da educação negativa. Diz o Rousseau que tudo está bem saindo das mãos do Criador de todas as coisas, e tudo degenera saindo das mãos dos seres humanos. Partindo deste princípio, Rousseau vai tomar o contrapé da educação usual e sua deplorável tendência de querer fazer da criança um adulto. Como fazer da criança um adulto antes do tempo? Por isso, Rousseau fala da educação negativa, que é seguir o desenvolvimento interno das próprias faculdades, como sensação, entendimento, razão e imaginação, e não apressá-las, mas seguir o seu desenvolvimento interno. Por exemplo, deixar de querer proteger demasiadamente as crianças, e não fazer todos os seus caprichos, e não interpor palavras supérfluas, valores ou mesmo ideias que não correspondem à sua idade. Este procedimento consiste em deixar trabalhar a natureza, prevenindo assim toda a desnaturação da criança. Nas palavras de Rousseau, a educação negativa consiste em não ensinar absolutamente a virtude nem a verdade, mas em preservar o coração do vício e o espírito do erro. O segundo ponto que destaco é sobre o segundo nascimento. Cada fase da vida, segundo Rousseau, a lactente, a criança e o adolescente, possui a sua própria complexidade, exprimindo assim um certo equilíbrio entre as forças internas e as suas próprias necessidades. Mas nós, diz Rousseau, nascemos 2 vezes. O aparecimento do desejo sexual faz nascer a necessidade social. Nas palavras de Rousseau, até o presente, o Emílio vivia num mundo sem outrem. Como o Robinson Crusoe na sua ilha deserta, ele conhecia apenas o amor de si mesmo. O amor de si mesmo e a piedade são 2 paixões primitivas que repousa a educação passional do Emílio. A piedade modera o amor de si mesmo, para que ele não se desnature em amor próprio. E progressivamente a piedade eleva Emílio aos sentimentos da humanidade, como o amor e a justiça, e a própria moralidade. O problema consiste em passar do amor de si ao amor dos outros, da bondade natural à bondade moral. O grande objetivo, portanto, aqui é humanizar o Emílio, humanizar as crianças. O terceiro ponto que destaco é acerca da profissão de fé. A profissão de fé mostra a unidade de toda a educação dada a Emílio. Parafraseando Rousseau na obra Emílio, ou Da Educação, diz ele: querendo fundar a moral no coração do ser humano, a meditação metafísica e religiosa do vigário começa por elevar-se ao princípio da ordem da natureza, vontade de Deus, para em seguida considerar o lugar do ser humano na natureza. O ser humano é o único autor do mal e, portanto, da desordem na natureza. Mas o vigário descobre nele a consciência, instinto divino, voz celeste, princípio prático do bem e da justiça, capaz de superar todas as contradições internas do ser humano, como matéria e espírito, sensibilidade e razão, bem e mal. Enfim, a educação em Rousseau tem 3 fontes: a natureza, as coisas e o ser humano. A natureza é o desenvolvimento interno das faculdades, e o ser humano usa das coisas e da natureza.
A primeira deve dirigir as duas outras. E a educação usual, que é a educação do adulto para a criança, ocupa um lugar fraco nessa trilogia. Até mais.